Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém? Vamos cantar mais uma vez o refrão aí, Jé? Para dar mais uma esquentada. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus essa manhã? Glória a Deus. Então vamos adorar mais um pouquinho. Os teus caminhos são mais altos, teus pensamentos mais elevados. Tudo que eu preciso é confiar, tudo que eu preciso é descansar e viver no centro do teu querer. Os teus caminhos são mais altos, teus pensamentos mais elevados. Tudo que eu preciso é confiar, tudo que eu preciso é descansar e viver no centro do teu querer. Aleluia, Jesus. Essa manhã nós entramos em Tua presença, Pai, para pedir um coração confiante, Senhor, para pedir um coração dependente, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que os caminhos do coração do homem natural são enganosos, Senhor, mas nós precisamos viver no centro da Tua vontade. Então nós abrimos mão, Senhor, dos nossos caminhos, dos nossos planos, para viver os Teus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar conosco essa manhã, trazendo direcionamento, Pai, agora neste momento da palavra, Senhor. Que o Senhor me use, Pai, como um servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus é bom. Aleluia. Podem sentar. Amém? O tema de hoje é um tema que se repete das semanas anteriores, que é o tema do mês. O cristão com um coração de servo. Eu vou usar como texto base aqui Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos esse tema que nós estamos trabalhando durante o mês inteiro. E eu achei pertinente trazer algumas características de um cristão que tem um coração de servo. É legal aqui a gente destacar que muitas vezes nós vivemos de acordo com algumas das nossas vontades. E quando tem alguns momentos onde nós precisamos nos autoafirmar, nós precisamos nos provar, nós dizemos: eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor. Mas muitas vezes são só palavras, como uma autodefesa ali que nós usamos, por estarmos no meio religioso ou por lermos a Bíblia, mas muitas vezes ali naqueles momentos não praticar. Mas nós dizemos: sou servo, eu sou servo do Senhor. Mas ser servo não é dizer que é. Ser servo é viver uma transformação. Eu ouvi há muito tempo atrás uma frase, e ela cabe para agora: avivamento não é movimento, avivamento é mudança de caráter. Então, um cristão que tem um coração de servo, ele tem o seu caráter transformado. Um cristão que tem um coração de servo, ele usa como recurso para os seus relacionamentos o amor. Um cristão que tem um coração de servo, ele usa como espelho e referência o maior servo de todos, Jesus. Um cristão que tem um coração de servo, ele reduz o ego e vive a simplicidade
e a humildade a qual Jesus nos ensinou. Amém? E aqui a gente tem nesse versículo Jesus como sendo o exemplo maior, e eu não vou, aqui nem é uma comparação, aqui é um contraste. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Rei, sendo Senhor, ele vem ao nosso nível no sentido de se tornar um homem e nos ensina humildade. E nos ensina o que é de fato o serviço. Nos ensina o que é ser servo. No mundo, para você ser servido, você tem que subir degraus. No mundo, para você ser bajulado, você tem que ter algo para oferecer. No mundo, você tem que ser alguém que tenha dinheiro para ser servido. Para Jesus é o contrário. Você tem que descer degrau. Para ser servo, para ser importante no reino de Deus, você tem que descer degraus. Se você quer ter relevância, quando falarem o seu nome, quando o seu nome for citado lá no céu, se você quer ser elogiado por Deus, desça degraus. O que é descer degraus? Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se doa, aquele que ama, aquele que abre mão do próprio orgulho. Isso é descer degraus. E aí é onde está a honra de Deus. Amém? Então vamos lá, para ter um coração de servo, a gente tem que começar por uma transformação interior. Vamos abrir em Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aqui está um ponto-chave. O nosso coração, dentro dele há caminhos que podem nos levar para caminhos de bênção ou para caminhos de maldição. Então, a transformação, ela começa dentro da nossa alma, ela começa dentro do nosso coração, quando nós entendemos a obra que Jesus fez. Tirando a gente de uma condenação, demonstrando o maior nível de amor e perdão, quando ele se doa naquela cruz, mesmo eu e você não merecendo isso. Jesus demonstra esse amor, e através desse amor nós temos que enxergar que nós precisamos de uma transformação interior. Essa palavra, o cristão com coração de servo, ela não é uma palavra direcionada para quem não conhece muito a Bíblia. Para quem não é cristão, essa palavra é lição de casa para nós, como igreja. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa capa de religioso e não somos servos. Nós podemos parecer. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é a do bom samaritano. Ela ilustra muito bem isso. E ela é um confronto para nós. Essa parábola, ela não é para falar com o pecador, ela é para falar com a gente. Havia um homem que foi roubado, o homem estava agredido no chão, machucado, passou um sacerdote, estava ocupado, não cuidou. Passou um levita, estava com pressa, não cuidou. Mas o bom samaritano passou, ele que não tinha religião, ele que não tinha liturgias, formalidades, um grupo social para se confraternizar, ele ajudou. Ele demonstrou amor. O que Jesus quer nos trazer com isso? Que a religião mata. A religião deixa rastros de sangue. A religião deixa rastro de morte. Mas aquele que tem um coração como um coração de servo, ele estende a mão e Deus o ajuda a transformar maldição em bênção, maus tratos em cuidado. É transferir Jesus através das atitudes. E para nós termos esse coração transformado, essa transformação interior, nós precisamos decidir. É uma decisão nossa, é uma decisão individual.
porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Basta agora nós tomarmos uma decisão. Eu quero ter as minhas atitudes transformadas. Eu quero servir como um canal de bênçãos na vida do meu irmão. Eu quero reproduzir aquilo que Jesus deixou muito bem fundamentado. E eu quero fazer discípulos. Eu tenho um chefe que ele é um ótimo servo. Assim, ele em tudo ele serve as pessoas. Ele segura o elevador, ele puxa a cadeira. Se tem um problema no computador, ele arruma. Ele deixa as coisas dele para ajudar os outros. E isso é contagiante. Passou 3 semanas, eu me vi fazendo as mesmas coisas, ajudando as pessoas. E eu parei para pensar enquanto eu fazia essa mensagem. Nós temos o poder de impactar com exemplo. Nós temos o poder de fazer discípulos. Por isso que o próprio Jesus falou, ide fazer discípulos, porque nós podemos fazer isso. E é através do coração quebrantado, é através da transformação interior que as pessoas, além de se converterem, vão se converter corretamente. Vão converter os próprios corações delas a Jesus, não a um grupo social, não a uma religião, não a um lugar confortável onde nós nos amamos. Mas essas pessoas terão como ganho as perdas, porque um bom servo com coração quebrantado, ele abre mão de suas próprias vontades por amor ao seu Senhor. A Karine citou na palavra dela que o significado da palavra servo também quer dizer um homem que pertence a outro. Nós pertencemos a outro homem, o nome dele é Jesus. Jesus morreu por nós, nos deu sentido e não uma sensação, mas uma vida de pertencimento a Ele. Ele não nos colocou amarras, Ele não nos colocou correntes, mas Ele nos colocou cordas de amor. E é uma decisão voluntária que Ele espera de nós. Jesus, te servirei porque eu te amo. É isso que Ele espera da sua igreja. Amém? E eu procurei um exemplo de homem com coração de servo. Alguém quer chutar aí? Quem que eu escolhi? Davi. Exatamente Davi. Vamos para Salmos 27, versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui é Davi, um homem que buscava a transformação interior todos os dias. Aqui está um exemplo de busca diante da presença do Senhor. Ele precisava, olhando com os olhos naturais, Davi era rei, Davi tinha tudo o que ele precisava, que ele queria, a qualquer momento. Ele precisava ficar buscando a Deus? De acordo com o mundo, não. De acordo com o mundo quanto mais degraus eu subo, mais eu sou servido. Só que Davi, ele sabia quem tinha colocado ele ali. Ele entendia o propósito de ser servo. Ele entendia que ele tinha que amar a Deus e o buscar todos os dias para renovar essa aliança. E às vezes o nosso problema mora aí. A gente acha que já passou desse nível do primeiro amor. A gente acha que já não precisa mais chorar. A gente acha que já não precisa mais colocar a cara no pó. A gente acha que vai ser feio eu vou falar, gente, mas não é um julgamento individual, não. Mas a gente acha que vai ser feio para o vídeo, que vai ser feio para a foto, muitas vezes. Gente, nós temos que buscar a presença. Um cristão com coração de servo, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, mas ele se derrama. Ele busca, ele ama a presença do Pai. Davi só foi quem foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque quando se tratava de adoração, Davi não tinha limites. Davi não tinha limites. A sua filha morre, Davi se prostra e adora.
Davi, ele não vai cuidar do velório, ele não vai para o luto, mas ele se prostra e adora. Este é um grande exemplo de busca contínua e de que não há teto para quem busca. Não há limites. Nós podemos mergulhar nesse rio, mas para mergulhar primeiro, você tem que colocar o seu pé. Você tem que sentir a água, você tem que ir descendo os níveis, até que o curso do mar te leva, até que você não consegue mais ver direção. Aquela onda te leva, aquela correnteza te leva. É assim que funciona a adoração. É assim que funciona a busca pela presença do Senhor. E essa é a transformação individual, a transformação interior que Deus quer que nós tenhamos, amém? Vamos para Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha aqui, Davi buscava a orientação de Deus para a sua vida. Davi, mesmo sendo alguém com uma posição política, uma posição social importante, Davi buscava a direção de Deus. Ah, mas é fácil quando você tem tudo, é muito fácil você ser grato, porque você tem tudo. Aí que nós nos enganamos. Davi, sendo o Davi pastor de ovelhas, ele não tinha tudo. Ele não tinha tudo. Ele era pastor de ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor comercial na época, mas Davi tinha um compromisso com Deus. O compromisso de Davi era agradar o coração de Deus. E mesmo sem ninguém ver, Davi matou urso, Davi matou leão, porque ele tinha propósito naquilo. E ele entendia que o comum, a vivência dele ali, no secreto, buscando o Pai em secreto, o prepararia para algo extraordinário. E foi o que Davi viveu. Não só uma vez, mas muitas delas. Eu quero te dizer uma coisa: se você tiver o coração de servo, em todas as batalhas que você entrar, você vai sair vencedor, porque quem vai à frente é o próprio Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele está com a igreja que se humilha, Ele está com a igreja que busca incessantemente. Davi era essa pessoa. Mesmo sem nada, mesmo tendo que andar quilômetros para levar queijo para os seus irmãos, num sol escaldante, por exemplo, ele ia feliz. Em um desses momentos comuns, rotineiro, ele vê e enxerga uma oportunidade de ser servo, que era derrotar um gigante. E muitas vezes nós, diante de gigantes nas nossas vidas, nós ficamos amedrontados, nós entramos dentro de uma caverna, porque achamos que ali vai ter proteção. Um servo, ele entende quem é o seu Senhor. E um servo, entendendo quem é o Senhor dele, ele não vai temer a batalha. Por isso que nós temos que seguir o exemplo que está lá em Oséias 6, versículo 3, que diz: conhecer e prosseguir em conhecer. Nós temos que saber quem é o nosso Senhor, porque conhecendo Ele, nós não vamos temer mal algum. Amém? Siga o modelo perfeito, Filipenses 2, 5 e 7, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha isso daqui. Isso daqui estremece meu coração. Porque olha o que Jesus fez de si mesmo. Ele não usufruiu de nenhuma reputação.
E a gente não está aqui falando de um ex-presidente ou de um jogador de futebol aposentado, como Pelé, Maradona, que foram ícones do futebol. A gente está falando de alguém que criou todas as coisas. A gente está falando de um Deus que não é como personagens da Marvel. Cada um é forte em alguma qualidade, tem um poder ali. A gente está falando de um Deus que, além de não ser uma ficção, ele de fato tem todo o poder. A gente está falando de um Deus que não é como a reputação do Albert Einstein, ou do Stephen Hawking, ou de Thomas Edison, que foram grandes ícones. A gente está falando de um Deus que detém todo o conhecimento. Esse mesmo Deus olhou para mim e para você, condenados, sujos, inválidos, e decidiu nos amar. É esse Deus que nos ensina que vale a pena ser servo. Porque ele venceu a morte. Porque ele percorreu a via dolorosa. Porque ele olhou para nós e viu que valia a pena. Ele deu a vida dele por mim e por você. Se esvaziou de si mesmo. E agora eu e você aqui, bem, saudável, arrumadinhos, aquecidos, nós temos a oportunidade de devolver isso em adoração. De aprender com esse padrão que se chama Jesus. Jesus é o padrão de servo que nós devemos olhar, mirar e seguir. E há muitas coisas no nosso contexto que tentam nos impedir de seguir. Tudo que vocês imaginarem pode ser um impedimento. Por exemplo, a influência do meio. As pessoas a qual nós convivemos, as atitudes dessas pessoas podem modelar o nosso comportamento. E o nosso comportamento pode não glorificar a Cristo. O nosso comportamento pode evidenciar um servo mau, um servo ruim. Então nós temos que escolher muito bem os nossos ambientes. E se não der para escolher um ambiente, porque eu sou obrigado a estar lá, eu tenho que criar a ambiência. Através da unção que o Espírito Santo dá de presente para o seu servo e para a sua serva. Essa unção, ela é recebida através de um preço. E que preço é esse? É a busca, é o choro, é a humilhação. Nós não vamos conseguir chegar no nível de servo do qual Jesus se dá como exemplo se nós não buscarmos. Ou melhor, se buscarmos pouco, como, por exemplo, num domingo de manhã, como, por exemplo, num sábado, como, por exemplo, num culto à noite, é pouco. Se você quer criar ambiência onde você pisa o seu pé e evidenciar Cristo através de um coração de servo, busque mais. Alan, busco muito. É pouco. Busca mais. Sempre dá para melhorar. Só há duas coisas que dá para fazer. Ou você melhora, ou você piora. Nós, como bons servos, devemos melhorar a nossa busca. Amém? Desenvolva olhos que enxergam as necessidades. Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nós devemos desenvolver olhos que enxergam as necessidades. Algumas pessoas têm essa facilidade. Vou citar aqui duas pessoas. Uma que eu convivo todo dia, que é a Karine, ela tem essa facilidade. E o pai dela, o pastor Léo, tem essa facilidade de enxergar as necessidades das pessoas e ajudar. E eu confesso que eu não tinha
essa facilidade que eles têm. Eu não tinha. A Karine sabe o quanto eu era egoísta. Primeiro era eu, depois era eu de novo e depois as pessoas. Só que a minha convivência com eles moldou esse olhar. E a minha convivência com Cristo, depois de entender que eu era egoísta, me fez agir. Saiba que tem coisas que nós não vamos herdar, como a Karine herdou do pai, mas nós podemos conquistar através de uma transformação interior. E nós precisamos ter compaixão das pessoas vulneráveis. Essa também é uma característica de um cristão com coração de servo. Porque se nós não tivermos, nós também não vamos ter a compaixão do Pai. Nós precisamos mudar a nossa direção. Porque Deus tem pressa nesse alinhamento de propósito. Deus tem pressa. Porque Deus não enxerga um número de pessoas na Shalom. Ali tem um número X. Aí vai para outra igreja, tem um número Y. Deus não enxerga números. Deus enxerga ferramentas. Deus enxerga pessoas. E o que Deus quer nessa manhã é quebrar coração de pedra e transformar num coração como o dele. Um coração que ama. Um coração perdoador. Um coração que enxerga as necessidades. Amém? Escolha servir, mesmo quando não é conveniente. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Então nós temos que decidir servir pelo amor. Porque a carne, ela é um negócio que funciona todo dia assim que o despertador toca. E se aquele dia eu acordar sem foco, provavelmente eu vou deixar que a minha carne fale mais alto. Por isso que todos os dias nós devemos acordar decidido a amar. Decidido a servir. Porque há um galardão para aqueles que são servos. A gente não está servindo à toa. A gente não está servindo um Deus rude. Um Deus que nos pressiona pelo medo, nos pressiona pela dor. Esse Deus nos cerca de amor para que nós também possamos cercar outras pessoas. Amém? Porque senão nós somos despromovidos de servos bons para servos inúteis. E ninguém quer ouvir isso. Por mais ruim servo que sejamos, muitas vezes, nós não queremos ouvir que somos ruins. Mas é necessária a autocrítica. É necessária a autoavaliação. Nós temos que ver onde nós estamos falhando. Talvez todos esses exemplos aqui da mensagem não sirvam para você. Mas mesmo não servindo para você, você pode melhorar a sua busca. Você deve melhorar a sua busca. Amém? Dependa de Deus para ser sustentado no serviço. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outras versões, um espírito forte, um espírito estável. É isso, gente. Nós devemos depender de Deus, pedindo um coração quebrantado. Porque se eu não dependo de Deus aqui em cima, só vai ser mais do mesmo. Só vai ser mais rastro de morte ou palavra gerada na mente que só vai alcançar a mente. Eu devo pedir para Deus para que Ele purifique o meu coração, porque nós estamos nesse processo de santificação, mas nós ainda não contemplamos a plena santidade. Então nós vamos ter mancha sim, e é necessário pedir para que Deus nos dê um coração puro, um coração limpo, e para que Ele renove o nosso espírito, para que o nosso espírito seja inabalável, seja forte, porque é necessário ter um espírito forte e um coração puro, para ser um servo aprovado por Deus. Amém? Gostaria de agradecer a oportunidade.
Vamos aplaudir ao Senhor? Deus é bom o tempo todo. Aleluia.